Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos falar aqui um pouquinho. Meia-noite 19, o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu devo subir, deve ir ao ar esse vídeo aqui por volta de meia-noite e meia, meia-noite e 40. Já estamos aqui no dia 17 de maio, dia de Botafogo e Atlético Paranaense. Mais tarde, ali na manhã, né, desta quarta-feira, a gente faz ali um vídeo, um compilado, né, com todas as situações envolvendo Botafogo e Atlético, quem joga, quem não joga, como joga esse time do Atlético Paranaense em termos táticos, o que o Botafogo vai ter que ficar atento, tá certo? Coisa que não ficou atento, inclusive, naquela última partida, né, do Campeonato Brasileiro de 2022, que te falar que tá entalado na minha garganta aqui até hoje essa partida, que era um jogo que o Botafogo podia ter ido lá para a Libertadores, mas enfim, já passou, agora é compensar isso. Botafogo que não vence na Arena da Baixada, né, como visitante, né, obviamente, desde 2008, né, no jogo que foi 3-0 pro Botafogo, se eu não me engano. Enfim, rapaziada, eu sinceramente tô bem empolgado, né? E é mais um tabu aí pro Luiz Castro quebrar. Ele já falou, inclusive, sobre isso. O vídeo é sobre isso, tá? Amanhã a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre o jogo, certo? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Luiz Castro e algumas falas dele que foram muito importantes numa entrevista que ele deu ao Boleiragem, né? Se eu não me engano, que é um programa lá dos canais Sport TV, com o Roger Flores. E aí ele falou sobre o planejamento do Botafogo de ganhar de 3 em 3 jogos, que o Segovia, né, o Segovinha ia ser titular no jogo contra o Goiás, né, cara, uma pena. A situação da fila do perdão, né, cara, que é uma brincadeira. E falou que não vai priorizar competição. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes a gente vai falar aqui sobre a mudança de horário na partida entre Botafogo e César Valerro, pela Copa Sul-Americana, que acontece na semana que vem no Peru, tá legal? A gente vai falar um pouco sobre isso. E também a respeito de outras situações envolvendo, por exemplo, o Diego Hernandes, né? Mas antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve mesmo, o cara está com quase 91.500. Vamos lá, rapaziada. Primeiro de tudo, legal ressaltar que o Diego Hernandes, né, que é o novo reforço do Botafogo, né, vai jogar a partir de julho, tá chegando a partir das próximas semanas aí para já treinar e se adequar, né, pegar ritmo, entrosamento com os jogadores do Botafogo. Já fala como um jogador do Botafogo e falou sobre o Louco Abreu. Numa entrevista a uma rádio uruguaia, ele disse o seguinte: não creio que isso coloque uma pressão. Sempre digo que quando um jogador uruguaio vai e joga bem, ele abre portas e não coloca pressão. Isso é verdade, né? Tanto é que inclusive, isso tem até um lado negativo, que o que jogou de bagre uruguaio aqui nos últimos anos, graças a esse mercado que se abriu, é brincadeira. Espero que essa época tenha passado. E o Diego Hernandes é muito bom jogador, tá? E aí ele falou aqui, o louco colocou uma grande marca no clube e acho que abriu uma grande porta para os uruguaios. A princípio, quando acabou a apertura, acho que a última data é 14 de maio, né? Inclusive, ele não pôde jogar, né? Não sei se viajou 1 ou 2 semanas depois, ainda não sei. Já estamos olhando aonde vão morar. Há pessoas vendo isso, conversando com os meus representantes. É isso, rapaziada. E obviamente, é importante ressaltar também, o Fogo Stats publicou isso, a gente já tinha falado isso aqui, que o Diego Hernandes, embora tenha sido contratado para jogar pelos lados, né, dada a carência que o Botafogo tem, de certa forma, pelos lados, né, agora alguns jogadores começaram a jogar bem, o Júnior Santos, o Vitor Sá, o Luiz Henrique, né, mas enfim, o Diego Hernandes também se destacou muito no Campeonato Uruguaio quando ele jogou por dentro. Em alguns momentos ele jogava no 4-2-3-1, atuando com um meia central, coisa que a gente não tem muito no Botafogo, em algumas variações tem, mas se em algum momento o Botafogo tentar colocar um sistema de jogo com 2 volantes e ele à frente desses 2, pode acontecer, né? É muito bom ter jogadores polivalentes, sabe? Agora a gente fala aqui um pouquinho, né, aproveitando que a gente falou sobre o Diego Hernandes, sobre o Louco Abreu que comanda o César Valerro, vai comandar a equipe do César Valerro contra o Botafogo mais uma vez na próxima semana, no dia, se eu não me engano, 24, né, inclusive eu vou estar lá, dia 23 de maio, quarta-feira, eu vou, né, aliás, eu vou no dia 24 e dia 25 ao jogo, né, na próxima quinta-feira, a verdade é essa, tá? Tô partindo pro Peru com 2 amigos meus, né, vamos lá para Trujillo, e lá em Trujillo nós vamos assistir essa partida entre Botafogo e César Valerro, que mudou de horário, tá bom, pessoal? Acontece no dia 25 de maio, cai numa quinta-feira. Essa partida, ela aconteceria no horário de Brasília, às 23 horas. Sim, rapaziada, vocês iam dormir lá para 1h30 da manhã, depois de ver o jogo do Botafogo. E aí, para boa notícia para todo mundo, para mim, eu que vou no estádio, né, para você que vai assistir em casa no dia seguinte, tem que trabalhar cedo, cara, a partida passou de 11 da noite, horário de Brasília, para
21 horas. Ou seja, 9 da noite, quinta-feira, Botafogo e César Valerro, ou melhor, César Valerro e Botafogo válido pela Copa Sul-Americana. Vamos dar aquela secada na LDU e tentar vencer esse jogo, que vai ser muito importante. Acredito eu que o Botafogo vá com um time alternativo para essa partida. O time de César Valerro que é bem limitado, né, rapaziada? E vamos embora falar aqui um pouquinho sobre as falas do Luiz Castro, tá legal? Primeiro que eu acho interessante, né, ele falar que foram essas duas situações, né? Primeiro, ele brincou com a situação da fila do perdão. Ele falou que a fila diminuiu porque agora perdeu pro Goiás. E é um pouco disso, né, cara? Porque, assim, a gente sabe que existem aquelas pessoas que elas têm as críticas construtivas e que elas, enfim, vão torcer para as coisas darem certo, mas a gente sabe que tem uma galera que, parece que, torce pro bagulho dar errado só pra tá certo, né? Então, assim, espero que essa fila do perdão aumente cada vez mais, né? E dane-se que eu mesmo tenho que pedir desculpa, né? Porque eu fui um cara que eu me mostrei descrente em relação ao trabalho do Luiz Castro. Eu acho que eu tinha razão em algumas críticas, mas a partir do momento em que eu me coloquei como um cara que eu era a favor da troca, eu acho que eu exagerei, sabe? Mas, enfim, isso daí eu sou um cara que eu não sou orgulhoso, eu não tenho pressão e problema nenhum em falar esse tipo de coisa, tá legal? Outra coisa, tá? Ele falou sobre o Segovinha, que seria titular na partida contra o Goiás, e do planejamento que ele tem, mini planejamento de mini campeonatos de 3 em 3 jogos. Dá uma olhada aqui nessas declarações dele, tá legal? Normalmente, eu me agarro num pacote de 3 jogos e lanço esses 3 jogos na minha cabeça, sabendo que esse planejamento sofre desvios permanentes. Não gosto de olhar para um jogo por si só de cada vez. Gosto de ter um plano de 3 jogos, mas já sei que não vai se cumprir esse plano. Sei que vai haver suspensões, lesões, jogadores que estarão mais desgastados e menos capazes para o próximo jogo, mas também sei que se não houver planejamento, isso é mais um penalizador para todos nós. O plano está feito, sei que equipes vão colocar. O que tem acontecido é que sempre há um desvio de 2 ou 3 jogadores, disse Castro, revelando que Matias Segovia seria o titular contra o Goiás, não fosse a fratura na mão, certo? Aí entrou o Gustavo Sauer. Portanto, ele tem esse planejamento de 3 em 3 jogos, e aí a gente não sabe exatamente qual é essa ordem, mas o Goiás podia estar numa ordem importante, e por isso que ele colocou alguns jogadores como titulares, né? Como o Tiquinho, que estava pendurado, o Marçal, o Eduardo, que na minha opinião deu para perceber que ele estava ali desgastado. Enfim, acho que dá para dar uma conciliada, mas sim, vida que segue, e vamos ver. A resposta a gente vai ter amanhã, né? Hoje, melhor dizendo, né? Que a gente já passou de meia-noite, se o Botafogo vai estar muito desgastado ou não. E aí, né, agora a gente tem essa fala do Castro. Para o último jogo, tínhamos previsto Matias Segovia, que depois sofreu um acidente na véspera do jogo, e vão acontecendo esses imprevistos. Ouço muito o departamento de fisiologia e os jogadores. Claramente, aquilo que mais me preocupa entre cada jogo é a recuperação. Há um dado que mais nos orienta para o próximo jogo, que é a capacidade de que cada jogador tem em desenvolver um trabalho. Vocês sabem, fazer um jogo como tivemos ontem, depois vamos jogar com o Atlético Paranaense, quarta-feira Fluminense, sábado. Portanto, fazer a cada 2 dias, fazer jogos, né, a cada 2 dias, temos que escutar o jogador, perceber como ele dormiu, como se alimentou. São os dados muito importantes para os próximos jogos, né? Isso é decisivo, claramente, mas há um plano, certo? Então, ele falando que tem consciência dos jogadores que ele coloca em campo, e vamos ver, né, amanhã se os jogadores vão estar aptos ali bem para poderem desenvolver esse jogo. Inclusive falando sobre desgaste, né, cara, acabou de rolar aí o Fla-Flu 0-0, o Fluminense teve o Felipe Melo expulso, jogou a maioria do tempo sem bola, o Fluminense teve um jogo muito desgastante, jogadores caíram do chão depois do jogo, que jogaram a maioria do segundo tempo ali com um homem a menos, né, cara, sendo encurralados pelo Flamengo. O Flamengo foi bem melhor, né, enfim. E são situações aí referentes ao trabalho do Luiz Castro e essas entrevistas, né? Essa entrevista aí que ele deu relacionada a essa partida. Tá legal, rapaziada? Antes de dormir, né, cara? Pô, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Atlético Paranaense, GE. Será que tem a provável escalação do Furacão? Será que já tem? Bom. Não tem a provável escalação, mas a gente tem a escalação do Atlético Paranaense, né? No Soccer Ray, né? Atlético Paranaense, Soccer Ray. E aí a gente vai poder ter um norte, né, de qual time vai entrar em campo. O Atlético Paranaense não tem desfalques, tá? Vamos partir aqui para analisar. O Atlético Paranaense, inclusive, vem de
4 vitórias seguidas. O Atlético venceu fora de casa o Libertad do Paraguai, que é um bom time, venceu o Flamengo dentro da Arena, venceu o Internacional no Beira-Rio e venceu agora o Coritiba num clássico eletrizante, em que a equipe se mostra desgastada, mas de qualquer maneira conseguiu marcar gols, né, cara? É uma equipe muito, digamos, ofensiva, né? A equipe do Atlético Paranaense, que vem deixando algumas retaguardas aí em termos defensivos, ou seja, o Botafogo tem que explorar essas costas da marcação da equipe do Atlético Paranaense. O Furacão, que foi escalado com o Bento, que na minha opinião, hoje, junto com o Lucas Perry, melhor goleiro do Brasil, tá? Hoje são os dois, para mim, melhores goleiros do Brasil. Para mim vai ser um jogo em que as equipes, além de superar as defesas, vão ter que superar os dois paredões, né? O Bento de um lado, o Lucas Perry do outro. A lateral direito, o Kelvin, que é um ótimo lateral direito. A zaga com o Pedro Henrique, que é um jogador mais jovem. O Thiago Heleno, que é um jogador muito experiente. E na lateral esquerda, o Fernando. Acho que o Botafogo pode explorar muito aquele corredor ali direito com o Júnior Santos, né, cara? Com uma aproximação do Eduardo, né, cara? O próprio Tiquinho Soares, que às vezes cai mais pelo lado esquerdo. Acho que seria importante a aproximação dele por aquele lado ali, porque é um meio espaço que pode ser importante. A dupla de volantes Fernandinho e Eric. Fernandinho mais circulação, o Eric mais pegada. O Teran jogando como um camisa 10. De um lado, o Christian, que é um jogador que é aquele ponta, né? O Pablo, que é um jogador que às vezes vira aquele segundo atacante, vai atacando por dentro para fazer companhia para o Vitor Roque. Em alguns momentos o Terãs cai pelo lado, o Kelvin avança bastante, então é uma equipe definida no 4-2-3-1, tá legal? Mas a gente fala um pouco mais sobre essa questão do Atlético Paranaense, como joga, como ataca, enfim. Amanhã, hoje ainda, né, porque a gente já passou de meia-noite nesse pré-jogo, nesse resumão que a gente sempre faz antes das partidas. Valeu, rapaziada? Tamo junto, forte abraço e fui.